Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Nós vamos falar sobre sala de aula invertida. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, dá uma olhada aqui em cima e vê o link para assistir. Nós vamos conversar agora sobre por que utilizar a metodologia sala de aula invertida. Quais os objetivos, o que vamos ganhar com isso, por que nós devemos fazer uso dessa metodologia. A primeira coisa que precisamos pensar é como o aluno aprende. Existe na educação uma classificação dos objetivos educacionais chamada de taxonomia de Bloom. Ela vai nos ajudar a pensar como o aluno interioriza esse conhecimento e como isso cada degrau é gerado interiormente pelo aluno. Então, na taxonomia de Bloom é pensado o seguinte: o primeiro passo é o conhecimento, é algo que o aluno vai simplesmente ter que lembrar, que recordar. O segundo passo é compreender o que ele recebeu, o que isso significa. O terceiro passo é aplicar, como distribuir isso em partes e ver cada uma dessas partes e depois analisar cada parte dessa, como ela se comporta no todo e o que significa. Depois ele é capaz de avaliar, ou seja, de gerar uma análise crítica disso e, por último, criar, ou seja, gerar uma informação nova a partir da informação que ele já obtém. É assim que normalmente acontece a maneira como o aluno aprende em qualquer conteúdo. Acontece que, na sala de aula tradicional, as duas etapas iniciais, que são as etapas mais fáceis, que é recordar e compreender, o aluno faz isso com a ajuda do professor. Ele está em sala de aula, o professor passa o conteúdo e ele absorve aquele conteúdo e compreende. E leva para casa um dever de casa para tentar fazer sem o profissional, sem a ajuda do especialista, a parte mais difícil do aprendizado, que é aplicar, analisar, avaliar e criar. Com a sala de aula invertida, nós vamos ter isso exatamente o oposto. Ou seja, o aluno vai assistir o vídeo em casa e ele vai ter aquela primeira parte, que é absorver o conteúdo, lembrar, recordar disso e compreender esse conteúdo. Ele está sozinho, sem a ajuda do professor, mas fazendo aquilo que é mais fácil no aprendizado. As dúvidas vão surgir, ele vai anotar essas dúvidas e em sala de aula ele vai fazer aquela parte mais complicada, que é aplicar, analisar, avaliar e criar, só que agora com a ajuda do especialista, ou seja, ele está com o professor, as dúvidas que ele tem ele trouxe para a sala de aula e com a ajuda da turma e do professor ele vai fazer essas etapas que são mais complexas, portanto o aprendizado vai ser bem melhor do que ele fazer tudo isso sozinho, sem a ajuda do especialista. Por isso, na sala de aula invertida, nós vamos ter algumas coisas muito especiais. A primeira é o aluno como protagonista e com autonomia. Ou seja, o aluno é quem vai definir que hora ele vai estudar o vídeo, ou que hora ele vai ver, quantas vezes ele quer ver, ficou com dúvida, assiste de novo, anota tudo que pensou sobre aquele vídeo. O aluno está como a figura principal desse aprendizagem. O segundo questão que vamos ter é que o professor não é mais aquele dono do conteúdo que vai chegar em sala de aula e falar, mas ele é sim um guia de aprendizagem que vai dar ao aluno o roteiro, o guia, o passo a passo de como ele alcançar essa aprendizagem e ao mesmo tempo ele é um orientador de conteúdo, porque o aluno já tem acesso ao conteúdo e ele vai dizer como o aluno vai se apropriar desse conteúdo. Depois nós vamos ter também forte uso de tecnologia, sendo que a ideia de sala de aula invertida não é simplesmente usar a tecnologia, ou seja, não é ter o computador ou o tablet ou o celular em sala de aula, mas é utilizar essa tecnologia para a aprendizagem, de forma direcionada, uma aprendizagem personalizada, porque o vídeo é feito para aquela turma, com aquele conteúdo, e cada aluno pode apropriar-se dele de forma individualizada. E por último, dentro dessa ideia, nós temos um aprendizado em tempo integral, porque ele tanto acontece no ambiente formal, na escola,
como acontece no ambiente informal, em sala, em casa, com os pais, com os colegas. Ele vai assistir esse vídeo, ele pode assistir sozinho, pode assistir com outro colega, pode assistir com a ajuda dos pais. Então há uma grande flexibilidade disso, e o que nós vamos ganhar é que o professor não estará sendo o único a conduzir essa aprendizagem, mas o trabalho colaborativo, com atividades assistidas pelo professor, fará com que todos os alunos se envolvam nessa questão, a fim de que um possa ajudar o outro e que cada um possa ser orientador de si mesmo naquilo que é a maneira, o quando, o como que vai aprender, e o professor, como guia, vai orientar todas essas coisas com ganho de produtividade e com ganho de aprendizagem para o aluno. Eu incentivo você a pensar sobre isso e a utilizar a sala de aula invertida.